Olá, sexto ano. Nós hoje iremos estudar a composição da matéria. O que é a matéria? A matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, isso mesmo. Mas exemplos assim de matéria: a água é a matéria, o plástico, a madeira é a matéria. Bom, só relembrando um pouquinho da aula anterior, a atmosfera ela é formada por vários gases, sendo o nitrogênio e o oxigênio mais abundantes no planeta Terra, que formam esse ar, a atmosfera, não é isso? Então, a junção desses gases forma uma mistura. Então, o ar, ela é uma mistura de substâncias. E o que seria uma substância? Justamente isso, uma mistura de componentes, de elementos químicos que se juntam e formam essa substância. Será que na natureza existem substâncias puras? E o que seria uma substância pura? A substância pura, ela por exemplo, vamos dar um exemplo assim. É muito comum a gente falar assim, eu gosto de um suco de laranja puro. Então, o que seria esse suco de laranja puro? Quando a gente fala isso, esse suco de laranja puro seria apenas o suco só a laranja, sem água e sem o açúcar. Só que, cientificamente falando, quimicamente falando, o suco de laranja, só laranja, ele não é considerado uma substância pura. Por que não? Porque a laranja, ela é formada por vários elementos, existem várias vitaminas, como a vitamina C, a vitamina A, os complexos B. Então, ele não tem apenas os elementos que o compõem a laranja, ele existe várias outras substâncias adicionadas. Por isso, ele não é uma substância pura, e sim uma mistura de substâncias. A água será que é uma substância pura? Como todos sabemos, a água ela tem a sua fórmula química H2O. Então, são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A água também não é uma substância pura. A água da torneira, a água de uma cacimba, água de uma cachoeira. Mas a água da nascente, será que é uma substância pura? Também não. A água da nascente, por mais que seja intocada, não houve manipulação humana, lá há composições de outras substâncias que são provenientes do solo daquelas proximidades. Então, além do H2O, a água vai adquirir outros elementos, outros minerais para si. Então, eu só posso considerar água pura quando ela é destilada. Isso mesmo, em laboratório se faz toda a separação da água, das misturas que está na água, deixando apenas H2O. Aí sim a água é uma substância pura. Só que na natureza, a matéria dificilmente encontra-se puro. Ela sempre vai estar adicionada a outros elementos. Nosso corpo. O corpo humano também é resultado de uma mistura de substâncias. Nosso corpo, nós temos oxigênio, carbono, tem nitrogênio e tantos outros elementos aí que vocês podem observar aí na página 3, nessa imagem. Então, nós temos aqui o código do QR Code, ou o RA positivo. Vocês podem usar o aplicativo e observar a imagem e interagir com ela, ok? Então, continuando. A mistura, ela pode ser classificada em mistura homogênea ou heterogênea. O que seria uma mistura homogênea? O que seria uma mistura heterogênea? Uma mistura homogênea, eu posso assim chamar quando ela apresenta apenas uma fase. Ou seja, vai ter vários componentes adicionados à mistura, só que eu consigo ver apenas uma só. A mistura ela é heterogênea quando ela apresenta mais de uma fase. Então, eu vou adicionar vários elementos, vários componentes, e eu consigo ver esses componentes. Então, se ele apresentar mais de duas fases, duas ou mais fases, ele será heterogêneo. Quando a mistura ela apresenta uma fase, nós chamamos de monofase. 2 fases bifase, 3 trifase e assim sucessivamente. Vamos observar aqui
um experimento e vocês vão entender melhor isso. Aqui nós temos vários componentes. Nós temos o sal, aqui é álcool em gel, óleo, feijão e água. Então, o que vai acontecer quando eu adicionar essa água? Uma colher de sal. Quantos componentes tem aqui nesse copo? São 2 componentes, água e o sal. Vamos misturar. Ao misturar o sal na água, a gente percebe que, apesar de ter 2 componentes, eu só consigo observar apenas uma fase. Eu só vejo a água, mas eu sei que ali tem sal. É isso, aqui tem sal, mas eu não consigo ver o sal. Então, é uma mistura homogênea, porque só tem apenas uma fase. Então, mistura homogênea, uma fase. O que acontece? O que acontece é que o sal, ele consegue ser dissolvido na água. Isso nós chamamos de solubilidade. Quando a substância consegue ser dissolvida, nós dizemos que ela é solúvel. Então, o sal aqui, ele é o soluto, que foi dissolvido na água, que é o solvente. Se eu acrescentar nessa mistura o óleo, e agora? Eu coloquei o óleo. E como vocês estão observando, nós temos aqui, nesse copo, 3 componentes. Nós temos a água, o sal e o óleo. Só que eu estou vendo 2 fases. A mistura aqui, ela é heterogênea. 2 fases. Heterogênea, 3 componentes, mas apenas 2 fases. Se eu acrescentar essa mistura, o feijão, o que vai acontecer? O que aconteceu? Que nós temos quantos componentes mesmo? Nós temos água, sal, óleo, feijão. São 4 componentes e 3 fases. Eu consigo ver 3 elementos. A mistura ainda continua heterogênea, com 4 componentes, apenas 3 fases. Se eu acrescentar agora o álcool, eu acrescentei o álcool, vou misturar, vamos fazer aqui. Vocês estão conseguindo identificar o álcool na mistura? Não, né? Então, nós temos aqui quantos componentes? 5 componentes, 3 fases. Água, feijão, e nós estamos vendo essa parte aqui acima, 3 fases. Continua sendo uma mistura heterogênea, 3 fases, 5 componentes. Como vocês viram no experimento, quando adicionamos o sal na água, nós vimos que o sal, ele dissolveu na água. Então, significa que ele é solúvel, porque eles são constituídos com substâncias próximas, parecidas. Já o óleo, ao adicionar água, ele ficou na superfície da água. Ele não conseguiu ser dissolvido, então ele é insolúvel. Isso se deve à característica de ser menos denso que a água, então ele aí acima. Quando eu coloco o feijão, o que aconteceu? Ele foi para o fundo do copo, então ele é mais denso. E o que é densidade? Está relacionado com o peso? Não, a densidade está relacionada com a massa e o volume da substância. Então, quanto maior o volume, menos denso é a substância. Isso pode ser justificado, por exemplo, que o tamanho do material do objeto
não difere, diferencia na questão da densidade. Então, se, por exemplo, eu jogar uma melancia na água, ela vai boiar. Mas se eu jogar uma bolinha de chumbo ou uma bolinha de gude na água, ela vai afundar. A melancia é maior, mas ela boia. E a gude é menor, a bolinha de gude é menor, mas ela afunda. Por quê? Porque a melancia ela é grande, mas é menos denso que a água. A bola de gude é pequena, só que é mais denso que a água. Por exemplo, se eu colocar nesse copo com água um ovo, o ovo tá cru, tá? Mas pode ser cozido. O que aconteceu? Ele foi para o fundo do copo. Significa que o ovo, ele é mais denso que a água. Por isso ele afundou. Se ele boiasse, ele seria menos denso que a água, então ele iria flutuar. Mas será? Como é que eu posso fazer alguma estratégia para fazer com que esse ovo boie? Só adicionando sal. Vocês sabiam que a água salgada ela é mais densa que a água comum? Já ouviram falar do Mar Morto? O Mar Morto ele é assim considerado porque ele contém muitos sais. E tudo que é jogado nesse Mar Morto boia. Por quê? Porque ele contém muito sal e deixa muito mais denso. Então mesmo eu posso fazer aqui. Aqui a água comum que eu tirei da torneira, o ovo boiou. Mas se eu adicionar sal, eu vou deixar a água mais densa. Então, se a água é mais densa que o ovo vai boiar. Vamos ver? Então, eu adicionei sal. Vejam que o ovo, ele está boiando. Está na superfície do copo. Então, por que isso aconteceu? Aconteceu porque o sal deixou a água mais densa e o ovo boiou. Vou deixar um desafio para vocês. Então, nesse desafio, vocês vão usar uma massinha de modelar. Se eu colocar essa massinha de modelar em uma vasilha com água, o que é que vai acontecer? Ela afunda, né? Isso mesmo, ela vai afundar. Então, vocês aí em casa vão arrumar uma estratégia que vão fazer com essa massinha, sem cortar ao meio. Vocês vão fazer alguma coisa. Usem a imaginação de vocês. Vocês vão fazer essa massa boiar na água, sem adicionar nada na água. Vocês não podem adicionar sal, nada. Só usando a massinha, vão fazer com que ela boie. Na próxima aula, eu vou explicar a vocês. Vocês vão postar no grupo. Isso vai valer frequência para vocês. Então, quem postar esse desafio valerá uma frequência. E na próxima aula, eu vou explicar o porquê, quem conseguiu e como fazer essa massinha boiar e por que ela boia. Isso está relacionado com o motivo pelo qual os navios, eles não afundam quando estão no mar. Então, agora, para encerrarmos na página 10 e 11, nós iremos responder a atividade. Na página 10, nós temos o seguinte. Os materiais presentes no nosso dia a dia são geralmente constituídos por mais de um componente ou substância, ou seja, corresponde a uma mistura. De acordo com o aspecto visual, classifique as misturas apresentadas a seguir homogêneas ou heterogêneas. Na letra A, nós temos suco de laranja peneirado. O suco de laranja apresenta apenas uma fase, mistura homogênea. A letra B, uma feijoada. Na feijoada, nós temos feijão, linguiça e outros componentes. A gente consegue ver todos eles, mistura heterogênea. A letra C, queijo gorgonzola.
No queijo gorgonzola, ele é branco, tem umas partes pretas, então a gente consegue ver mais de uma fase, mistura heterogênea. O refrigerante é uma mistura homogênea ou heterogênea? Quantas fases a gente vê? Mais de uma fase. Então, as bolhas, os gases que não são dissolvidos, ele fica na superfície formando essa espuma, a gente consegue ver mais de uma fase. Então, heterogênea. Perfume. No perfume, a gente vê apenas uma fase, mistura homogênea. Alianças de ouro é uma mistura homogênea, a gente só vê uma cor. Então, é uma mistura homogênea. Na questão 2. Para cada mistura a seguir, indique o número de fases e de componentes, identificando cada uma delas. Na letra A, eu tenho água e areia. Água e areia, eu consigo ver duas fases. Quantos componentes temos? 2. Água e areia. Na letra B, nós temos óleo, água e areia. São 3 fases e 3 componentes, o óleo, a água e a areia. Nenhum dos 3 se misturam, a gente consegue identificar os 3. Letra C. Nós temos cubo de gelo, uma solução aquosa de sal de cozinha. O que é uma solução aquosa de sal de cozinha? É água e sal dissolvido. E o sal de cozinha em excesso, que consegue ser visto lá no fundo. Então, apresentam 3 fases. E nós temos quantos componentes? 2 componentes, apenas 2 componentes. A água, no estado sólido e líquido, e o sal, isso mesmo. O gelo, vocês poderiam colocar 3 componentes, né? Gelo, água e sal. Só que gelo é água, só que no estado sólido. E nós temos a água no estado líquido. Na página 11. A adição de água em determinada quantidade de solo possibilitou uma análise mais detalhada do material conforme representado na imagem a seguir. Com base nessas observações, respondo às questões. Letra A. O solo é composto de uma substância ou de uma mistura? E aí? O solo é uma mistura de substância. Lembram que na natureza a gente dificilmente encontra uma substância pura, então ele não é apenas uma substância, é uma mistura de substâncias. Na letra B, quantas fases a gente consegue observar? Então, a gente consegue ver o cascalho, uma fase, a areia, 2. Nós conseguimos ver a silt, 3, a argila, 4 e a água, 5. Então, são 5 fases. De acordo com a resposta anterior, você pode classificar em homogênea ou heterogênea. Então, se a gente consegue ver mais de uma fase, a mistura é heterogênea. Gente, só para vocês observar como ficou o ovo boiando. Ó, o sal ficou depositado no fundo, né? Porque eu coloquei muito sal. Então, ele ficou muito super saturado, né? Mais sal que a água consegue dissolver. Então, por isso que ele ficou lá no fundo. Aqui nós temos o ovo, que boiou. E quantas fases a gente consegue ver aqui? Nós temos o sal, a água, o ovo. Eu consigo ver os 3 fases. Quantos componentes? 3 também. Questão 4. Observe as imagens apresentadas a seguir. Sal e açúcar, imagem 1. Água pura, imagem 2. Água, açúcar dissolvido e cubos de gelo, imagem 3. Letra A. De acordo com a aparência, classifique-as em homogêneas ou heterogêneas. Então, na aparência 1, a gente consegue ver 2 fases. Então, é uma mistura heterogênea, a gente vê o sal e o açúcar ali. Na 2, é homogênea, uma fase apenas. Na 3, heterogênea, a gente consegue ver a água no estado sólido, que é o gelo, e a água no estado líquido. B. Quantos componentes há em cada imagem? Na primeira, nós temos 2 componentes, sal e açúcar. No segundo, 1 componente, água pura. No 3, 2 componentes, água num estado líquido e sólido, e o açúcar que está dissolvido. São 2 componentes.
C. Quantas fases há em cada imagem? Nós temos na primeira imagem duas fases, uma fase apenas na segunda imagem e duas fases na terceira imagem. Na letra D, qual ou quais imagens correspondem a uma mistura? Explique a sua resposta. Então, qual delas é uma mistura? Apenas a 1 e a 3 é uma mistura de substâncias. A 2 é água pura, lembra? Água pura, água destilada. Então, ela não é uma mistura de substância. Na letra E, cubos de gelo em água pura pode constituir uma mistura? Explique a sua resposta. Então, o cubo de gelo em água pura, eu posso constituir uma mistura? Não, né, gente? Não, porque o cubo de gelo é água, não é outra substância. Ela só está em um outro estado. Ela vai apresentar uma mistura heterogênea, mas não é uma mistura de substância, ok? Na página 12, vocês vão responder a questão 5 e a questão 6 e vão mandar no grupo, nesse tempo que vocês têm aí no cronograma, que também valerá a frequência. Então, vocês vão postar o desafio. Esse desafio da massinha eu aceito até a próxima aula. Pode ser, eu vou aceitar. Mas a atividade da página 12, a questão 5 e 6, vocês vão fazer e vão me entregar ainda hoje, ok? E valerá a frequência de vocês. A massinha eu vou deixar um tempinho, já que para vocês ir treinando e desafiando aí. Então, tente fazer a massinha boiar e vocês vão me entregar até sábado, ok? O sábado vocês me entregam até sábado às 5 horas da tarde. Depois de 5 horas, eu não aceito. Vocês vão responder também no caderno de atividade. No caderno de atividade, na página 8 e página 9. Página 8, página 9, 10 e página 11. Vocês vão responder e a gente vai fazer a correção na próxima aula. Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais.